Mentalismo. Não sei se já tiveram contato com isso alguma vez na vida, sobre essas 7 grandes leis. Isso vem do Caibalion, é um livro antigo lá, dos princípios herméticos lá do Egito. Tá? Então, ele explica que a lei, o universo, a vida, ele é regido por 7 grandes leis. Tá? E tudo se enquadra dentro dessas 7 grandes leis. Tá? Então, a gente tem muitas crenças, muitas ideias, muitas concepções, coisas que a gente acredita ou não acredita. E na prática, diante das leis da natureza, tanto faz o que você acredita. Porque a mesma coisa você dizer, eu não acredito na lei da gravidade. Tanto faz, a lei da gravidade vai continuar existindo, independente do que você acredita ou não. Tá? Então, quando a gente olha para essas leis, é bom a gente ficar um pouco mais aberto, um pouco mais receptivo para tentar entender isso, porque isso está em cima, muito acima das nossas concepções. E se a gente aprender como isso funciona, entender como a gente pode trazer isso para a nossa vida, a gente pode mudar a nossa vida. Pode mudar muita coisa. A forma de pensar, a forma de agir, a forma de sentir, pode mudar tudo, né? E a primeira lei está relacionada ao mentalismo. Tá? O que significa isso? É a ideia de que o universo é mental. Tá? Só que aí tem um perigo, que é quando a gente fala de mente, a gente pensa na nossa mente, a gente pensa nos pensamentos, e não tem nada a ver com isso. Tá? Isso vem lá depois, lá para baixo, não vai ver mais embaixo. É como se o universo todo, tudo que existe, e até o que a gente sabe que existe, o que a gente não sabe que existe, estaria dentro dessa mente. Essa é a mente. Então a gente é uma célula dentro dessa mente universal. Tá? Então isso já está muito além de pensamento, isso. Tá? Então, ou seja, é como se a gente estivesse dentro do todo. Tudo que existe está dentro do todo. Então tudo está dentro do todo, inclusive nós. Essa é a mente. Essa mente universal, o todo. Dá para entender essa ideia, gente? É muito fora da casinha. Tá? Então, o todo é mente, o universo é mental. Vamos dar uma lida aqui para ajudar a assimilar. Tudo que a gente percebe, o que a gente experimenta no mundo físico, ele tem origem na mente divina. Tá? Essa mente universal, esse todo. O universo e tudo que ele contém são criações mentais do todo. Nós existimos dentro da mente divina. Tá? Podemos imaginar aquela ideia, no princípio era o verbo e o verbo criou tudo. Então, o todo está sendo criado, expressado por esse verbo aí. Então, entender e dominar essas leis mentais pode influenciar nossa vida e o nosso mundo ao nosso redor. Ou seja, se a gente entender essa mente universal, a gente se conseguir se perceber dentro desse todo, se conectar com esse todo, através dessa conexão a gente pode participar do todo. Então, imagina assim, o universo é o todo. Se você se conecta com o todo, você é o universo. E você tem toda essa força contigo. Você faz parte disso. Então, olha a quantidade de poder que existe nisso quando a gente se conecta com essa ideia, com essa proposta, com esse princípio. Tá? Em outras palavras, a gente vivemos, nos movemos e existimos dentro da mente do todo. Tá? E se a gente se conecta com isso, com essa ideia, a gente pode utilizar dessa força, desse poder para construir a nossa vida. Então, como é que seria isso na nossa vida? Aqui algumas especulações a respeito. Primeiro a compreensão da realidade, né? Então, essa ideia do todo, dessa mente universal, ela nos convida a ir além das aparências, né? Além do meramente físico, material, e além do psicológico também. No psicológico existe eu, você e eu, a gente está separado um do outro. Aqui está tudo integrado, tudo junto, né? E aí, isso quando a gente olha por esse lado, tu está olhando de cima para baixo. Você pode observar que as crenças, os pensamentos que moldam a nossa vida, elas podem assumir, elas acabam assumindo o controle da nossa vida. Aquilo que você acredita, você vive a tua vida em função daquilo que tu acredita. Agora, quando você olha e o que você acredita está baseado no que você aprendeu do mundo, dos pais, da família, da sociedade, do que for. E a partir disso, e você acredita nisso, e isso é a tua verdade. Então cada um aqui tem a sua verdade. Quando você consegue se desconectar um pouco disso, se conectar com algo maior, você olha para essas coisas que você acredita e pode começar a questionar. Tá bom, eu acredito nisso, mas não está dando certo. Tá? Não está funcionando aqui, não está funcionando lá, não está funcionando aquele outro lá. Então, talvez o que eu acredito não seja tão verdadeiro, não seja tão correto, não esteja adequado para a minha vida. Então, essa conexão com todo te descola dessas crenças, dessas ideias, desses pensamentos mais inferiores, podemos dizer assim, mais psicológicos. Essa ideia dá para entender, gente? Tá. Qualquer coisa vocês vão falando e perguntando aí, tá? E isso permite a criação da própria realidade, né?
Se o universo é mental, a nossa conexão mental com essas grandes ideias, com esse todo, ela pode reestruturar ou estruturar a nossa realidade. Como? Reestruturando a minha forma de ver a vida, reestruturando a minha forma de ver o mundo, reestruturando a minha forma de ver a mim mesmo. Porque se a gente parar para olhar qual é que é a nossa tendência, a gente está atrás de reconhecimento, a gente está atrás de status, a gente está atrás de ser aceito, de ser amado, de amor, a gente está atrás de descansar, de não fazer nada, de ficar de perna pro ar. A gente está atrás dessas coisas. Por quê? Esse porquê é uma sacanagem, difícil de responder mesmo. Mas quando você se conecta com isso aqui, você pode olhar para tudo isso com um olhar diferente. Porque quando a gente está atrás dessas coisas, a gente só quer isso, fica focado naquela coisinha ali. É a cenourinha que a gente vai atrás. Quando você se amplia, cresce, sobe a tua visão, você consegue enxergar a cenourinha e você correndo atrás da cenourinha. Opa, tem mais coisa aí. Só até fazer uso da cenourinha para conseguir objetivos, alcançar metas. Mas você entende que aquilo ali não é um propósito de vida. E na prática, o que a gente pode trazer? Cultivar ideias positivas, né, e construtivas para manifestar, ou produzir, ou atrair experiências positivas na nossa vida. Basicamente isso. A transformação mental é você transformar estados mentais que você não gosta, sei lá, você está triste, está com raiva, está com medo, está com tédio, está com desgosto, sei lá o que, transformar um estado mental desse num estado mental desejado, favorável. Então essa seria uma mudança na nossa mente, né? Que ela é possível através dessa conexão com a mente universal. A conexão ela já existe, né, gente? Não é que eu tenho que me conectar, não, já existe. É tomar consciência disso. É uma tomada de consciência. Porque esse negócio existe, é uma lei, está funcionando, só que está no nosso plano inconsciente. A gente não se relaciona com isso. No momento que está inconsciente, que eu não me relaciono com isso, para mim não existe. Dominando essa arte, dessa transmutação mental, a gente pode superar medos, pode superar inseguranças e limitações, ou seja, e pode manifestar aquilo que a gente quer, buscar aquilo que a gente quer realizar, as coisas que a gente quer realizar. Tá? Influência mental. Essa lei do mentalismo ela também ensina que a nossa mente ela pode influenciar os outros através do poder das nossas ideias e também somos influenciados por os outros. É um caminho de mão dupla, né? Aquele que tem uma conexão melhor com esse todo, uma mente mais conectada, vai ser uma mente mais forte. Então tem mais capacidade de influenciar do que ser influenciado. E a gente pode utilizar isso para o bem e promover o crescimento das pessoas. E também tem gente que não utiliza, tem essa força e não utiliza muito bem, né? Vai gerar consequências, tudo volta. E desenvolvimento espiritual, né? Porque o que é o desenvolvimento espiritual? É você se conectar com essa ideia, se conectar com esse todo. Você está conectado com o universo, com a vida, com o mundo, com Deus, seja o nome que se queira dar para isso. Por aí a gente vai criando um caminho de crescimento, de evolução espiritual. Porque o que é o evoluir espiritualmente? Eu estar cada vez mais conectado com o todo. Exercícios de práticas, de meditação, podem ajudar nesse desenvolvimento, nesse processo. Até aí, gente, dá para entender? Faz sentido? Tá, calma, é bastante coisa. Resumão, então. Compreensão da realidade seria a gente enxergar nós mesmos indo atrás da cenourinha, não ver só a cenourinha, ver de forma mais ampla. Uhum. Criação da própria realidade é relacionada a pensamento positivo, no caso. E um pouco acima de pensamento, eu diria ideias. Tá, mas cultivar ideias positivas. É. Tá, a transmutação mental seria tu pegar ideias negativas e transformar em ideias positivas? Exato. Estados mentais. Ou ideias, pode ser. Tá. Influência mental seria trazer um pouco do que tem em nós para os outros? Por exemplo, quando a gente manda um áudio felizão, passar essa felicidade para o outro? Aí tu já está trazendo para o nível da comunicação. Isso aqui está mais num estado mental, uma vibração mental. Tá. E desenvolvimento espiritual seria se conectar com o todo, com o universo. Tá. Se sentir pertencendo parte desse todo. Podemos utilizar essa ideia. Dá para falar que a gente desenvolver esse princípio do mentalismo é como se você tivesse um desapego dessas influências menores, digamos assim, que é da nossa personalidade, da nossa história, de uma coisa do nosso contexto, né? Uhum. É um desapego disso para que você acesse algo maior que está, em teoria, muito acima da gente. E a partir daí viver isso é uma forma de influenciar as outras pessoas também. Né? Isso.
Um bom exemplo. Então, a aplicação, como a gente estava falando aí, ela nos oferece uma nova perspectiva sobre a realidade e o nosso papel nessa realidade, né? Que a gente concebe como realidade, a nossa vida, né? Não se trata apenas de acreditar no poder da mente, isso é uma coisa importante, que tem muita coisa de pensamento positivo, não sei o quê. Cara, não tem nada, não é pensamento, isso aqui não é pensamento positivo, isso aqui é outra coisa. Está acima do pensamento. A gente não chegou na parte do pensamento ainda. O pensamento fica mais embaixo, vai chegar. Tá? Um ambiente mental, podemos trazer assim, trazendo o nosso pessoal ambiente mental. Tá? Esse ambiente mental que vai produzir pensamentos. Então, de acordo com o ambiente mental, vai ser os pensamentos e as emoções que você vai produzir. Se você tem um ambiente mental, será que eu vou vender? É um ambiente mental de medo. Você vai criar condições ou situações que questionam o teu resultado. Então, o medo de não fechar uma venda, o medo de não vender é um estado mental. Trazendo isso para a nossa aplicação aqui. Então, esse estado mental, o que ele vai? Ele vai trazer aquele cliente que chega na boca do gol e deixa para depois. Dá uma paradinha. Ou aquele cliente que é difícil de vender. Porque eu tenho um estado mental de que as coisas são difíceis. Se as coisas são difíceis, vai vir o cliente difícil. Porque eu preciso da dificuldade para suprir essa minha crença, essa minha visão, esse meu estado mental. Seria mais ou menos assim a ideia. Então, essa seria a ideia do ambiente mental. Não é o pensamento vem em função disso. Então, a ideia aqui, a proposta é a gente começar a aprender a levantar com o pé direito na cama. Iniciar o dia com... A primeira coisa do dia, né, é você revisar, estruturar o teu ambiente mental, para que o dia comece bem. Tá? Eu chamo de a magia dos inícios também. Está aqui a aplicação da magia dos inícios, né? Ou seja, todos os inícios têm uma magia. Começa o namoro, é tudo muito bonitinho, a magia dos inícios, né? Eu posso compartilhar, não estava nos meus planos, mas posso. Então, você estruturar uma rotina, um ritual matinal, para você produzir um ambiente mental positivo, favorável já de manhã. Sair de casa com esse ambiente mental criado conscientemente. Isso seria um exercício muito bom para tentar trabalhar, aplicar isso aí. Tá? Bom, sobre mentalismo seria isso, gente, a lei do mentalismo, né? Tu chamou de ambiente mental, eu achei boa a forma que tu colocou. Mas o ambiente mental seria, digamos, o que cria, aí sim, os pensamentos, que já são do nível de baixo, do nível psicológico, ali, no decorrer do dia a dia. Mas o ambiente mental não é feito de pensamentos? Qual que é a diferença? Muda de nível, digamos assim? O ambiente mental, não, ele não é feito de pensamento. Tá? É uma espécie de... O ambiente mental é essa conexão com o todo. Ao menos que você conecta com o todo em algum grau, em algum nível, você cria um estado mental, um estado de paz, um estado de confiança, um estado de segurança. Eu acho que o resumo de tudo é fé. Tu tem que acreditar naquilo ali. Né? Se tu acredita naquilo ali, vai vir pensamentos positivos sobre aquilo. É uma forma de fé. É uma fé. Basicamente a palavra é fé. Só que isso é Deus, é o universo, é indiferente. Talvez isso aqui seja uma explicação mais racional para entender a ideia da fé. Eu sempre associo o cristianismo, eu não consigo separar do cristianismo porque foi da onde eu fui criado e tal. Então, toda vez que fala universo, eu associo o cristianismo. Não que eu acredite. Sim, porque é a bagagem. Eu tento levar o cristianismo para poder entender o que é a estrutura que tu tem. Se tu entender e estudar outras culturas, tu vai fazer outras associações. Exatamente. A estrutura, principalmente do cristianismo, é toda baseada nessa questão. Tudo bem, né? Só que só muda os momentos. Na verdade, não é o cristianismo baseado nessa questão. Isso aqui é a base de tudo. Sim. Se tu estudar outras religiões, você também vai chegar nisso. Sim, mas eles precisam deixar a questão mental, esse ambiente mental das pessoas, para todo mundo ficar mais fácil para eles. Lógico, sim, tu pode utilizar toda essa estrutura para manipular. Isso. É isso que você está querendo falar, né? Sim, pode. Tá. Quem conhece isso, bom, existe toda uma técnica de manipulação que trabalha em cima dessas coisas, né, gente? Então, Por isso que isso é importante para a gente ter bem em mente essas Na verdade, coisas. a religião é isso, né? Manipulação. A intenção inicial sempre foi essa. o que a gente tem como religião hoje, sim. Como origem, não, né? Que a palavra religião, ela significa religare. Tá? A proposta da religião é religar o eu com o todo. Isso significa religião.
Religião é isso. Justamente o termo. Exatamente isso aqui. Isso é o religare. Religar é o eu com o todo. Tá? Com o passar do tempo, as religiões, de uma maneira geral, elas começaram a utilizar isso para propósito de poder sobre as pessoas, de governo. E aí começa a bagunça, né? Mas a origem da proposta religiosa é essa, né? Sim. Religar com o todo. O religare. Esse espaço mental também seria alguma vibração. Sim, a vibração é o sexto princípio. Ela vai se refletir lá embaixo. É por isso que a gente está nessa tecla, porque esse é o princípio de tudo. E aí são 7 leis. São 7 leis por quê? São 7 formas de entender uma única lei. Como funciona esse todo, como a gente se conecta com esse todo. As outras leis agora são desdobramentos disso para a gente tentar entender melhor isso. Porque isso aqui é difícil. A nossa mentezinha aqui, ela não consegue absorver tudo isso aqui. Ela fica num pedaço. Agora vamos para a segunda lei, para a terceira lei, são 7 leis. Cada lei, ela vai descendo mais, aqui um plano muito sutil. Vai descendo mais num plano mais denso, mais concreto, mais palpável. Tá? E a gente consegue entender melhor isso. Só que para a gente entender, é melhor começar de cima para baixo do que de baixo para cima. Tá? E a aplicação também é de cima para baixo.